E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui vou trazer para vocês 6 indicadores sobre fundos imobiliários para te ajudar aí nas melhores escolhas, para você escolher bons imóveis que vão te pagar bons dividendos. Se você é novo por aqui, meu nome é Adriano de Paula, aqui no canal eu falo sobre educação financeira e investimento. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo. E antes da gente ir para o vídeo, eu já peço para você deixar o seu like, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e vai entregar também para outras pessoas. Me ajude aí a crescer aqui no canal. E vamos lá para o nosso vídeo então, vamos falar sobre os 6 indicadores aqui principais que eu utilizo para escolher os meus fundos imobiliários. E só para quem ficar até o final do vídeo, eu vou dar dica de 4 fundos imobiliários que estão pagando mais de 1% de rendimento ao mês. Então assista o vídeo até o final para você não perder essas dicas. No vídeo anterior, que eu coloquei aqui no canal, eu vou deixar aqui para vocês assistirem, eu fiz uma introdução sobre o fundo imobiliário, o que é o fundo imobiliário, quais as vantagens e por que ele está pagando um ótimo rendimento, por que ele também é acessível para você. Então confira lá que a gente já vai entrar direto aqui na parte mais técnica, mais falando sobre indicadores. E o primeiro indicador que eu vou falar com vocês, que eu vou apresentar, é o P sobre VPA, é o preço sobre valor patrimonial por ação. Então, P sobre VPA é P de preço dividido por VPA, que é o valor patrimonial por ação. Adriano, o que é esse valor patrimonial por ação? É a gente pegar todo o patrimônio de um fundo imobiliário, o que ele tem de patrimônio, precificar ali todos os imóveis e ver quanto que vale tudo aquilo e dividir pela quantidade de cotas do fundo. E aí a gente tem ali o valor de patrimônio para cada uma cota do fundo. Por isso que o valor patrimonial por ação veio lá de ação das ações, valor patrimonial por ação, porque também existe esse indicador na parte de ações, e veio basicamente para o fundo imobiliário com o mesmo nome aí, não sei porque não é VPC, valor patrimonial por cota, mas no significado vai ser a mesma coisa. E compartilhando, mostrando a minha tela aqui para vocês no site Funds Explorer, a gente vai dar uma olhada no fundo imobiliário, eu vou mostrar para vocês o P sobre VPA. Então aqui mostrando, compartilhando a minha tela com vocês no site Funds Explorer, estou aqui com o fundo GGRC11, que é o GGR Copef Renda Fundo de Investimento Imobiliário. Hoje uma cota desse fundo custando R$ 105,16, e a gente vê aqui o que é o P sobre VPA. Está aqui como P sobre VP, VP ou VPA a mesma coisa, preço sobre valor patrimonial ou valor patrimonial por ação, como tem às vezes em outros sites também. O valor patrimonial do fundo está aqui, de R$ 130,53, e aqui a gente tem um patrimônio líquido, que é de 1 bilhão. Então, basicamente, é pegar esse 1 bilhão, dividir pela quantidade de cotas, e você vai ter o valor patrimonial, o valor do patrimônio para cada uma cota ou uma ação, aqui no caso. Então, R$ 130,53. E o indicador, ele está pegando esse preço de R$ 105,16 e dividindo por 130,53. E nessa divisão a gente tem 0,81. Tá? O que significa esse 0,81? Bom, quando a gente tem um P sobre VP de 1, quer dizer que o preço está custando exatamente uma vez o valor patrimonial do fundo imobiliário. Ou seja, você está pagando por aquele fundo exatamente o quanto ele vale. 130,53 desse fundo, basicamente é o que hoje vale os imóveis que compõem esse fundo de acordo aí com o valor de mercado. Então, quando a gente tem um P sobre VP igual a 1, você está pagando exatamente o valor de mercado dos imóveis. Quando a gente tem um P sobre VP abaixo de 1, isso quer dizer que você está pagando um valor descontado, Nesse caso aqui, 0,81, 81%, você está pagando 81% do valor do fundo, você está pagando pela cota. Está 19% mais barato, está descontado o preço do fundo imobiliário. E quando a gente tem um P sobre VPA, P sobre VP maior do que 1, quer dizer que você está pagando um pouco mais caro, vai estar pagando um excedente aí pela cota daquele fundo imobiliário. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um fundo descontado em 19%, P sobre VP de 0,81 do GGRC 11. Segundo indicador que eu vou falar com vocês é a liquidez. É importante a gente saber da liquidez, porque a liquidez ela vai basicamente mostrar para a gente qual a quantidade de pessoas que estão interessadas naquele fundo, que estão querendo comprar e vender, negociar aquele fundo todos os dias.
basicamente mostra, né, o nível de interesse das pessoas, né? Se tem muita gente interessada naquilo, pode ser que tenha algum valor ali e talvez você está olhando ou você não está olhando, então é importante a gente também entender a liquidez. A liquidez ela também vai ditar se você não vai ficar na mão com o fundo, né? Porque toda vez que você está vendendo ou comprando, do outro lado tem uma outra pessoa fazendo a transação inversa. Então, para você conseguir vender futuramente as cotas do seu fundo, tem que ter alguém interessado em comprar. E é melhor você ter um fundo que tem mais liquidez, né, que tem mais pessoas interessadas por ele, do que um fundo que tem uma liquidez muito baixa. No caso aqui, voltando para a minha tela, no caso aqui do GGRC11, tem uma liquidez diária de 10.279 negociações. E vou mostrar para vocês aqui um outro fundo, que é o LUGG11, o Lugo Fundos Imobiliários, que tem uma liquidez muito pequena de 286 negociações. Então, esse tipo de liquidez aqui muito baixa não é interessante, é um indicador, de certa forma, negativo aí pro fundo, tá? E o terceiro indicador é o Dividend Yield. O Dividend Yield é exatamente ali o percentual do dividendo que você vai receber do fundo, né? Quanto que ele vai te pagar de aluguel todo mês. O Dividend Yield ele vem de rendimento dividido pelo preço. Então é quanto que de dividendo, né, em reais que o fundo está te pagando, esse valor você divide pelo preço da cota e você vai ter em percentual, né? Quantos por cento do valor da cota que o fundo está te pagando todo mês. Por exemplo, se você tiver um fundo imobiliário que está pagando todo mês um dividendo de R$1 e o preço dele seja de R$100, se você dividir 1 por 100, vai dar 1%. Quer dizer que o dividend yield é de 1%, ou seja, você ganha 1% dos R$100, que é o valor da cota, que dá R$1 para você todo mês de dividendo, ok? Então, esse é um indicador importante, porque basicamente é o dividendo que a gente vai estar recebendo mensal, né? O quanto vai estar pingando aí de renda passiva no seu bolso todo mês. E aqui a gente pode observar, por exemplo, o GGRC11 pagando um dividend yield de 0,82%. E o último rendimento foi de 90 centavos, tá? Esse é o dividendo, 90 centavos, e o dividend yield de 0,82%. Quer dizer que ele está pagando 0,82% do valor da cota de R$ 105,16, que representa em dividendo 90 centavos. Esse é o valor que vai cair na sua conta todo mês aí como dividendo, basicamente como aluguel do fundo. Tá? E o quarto indicador que a gente vai ver aqui é a quantidade de ativos que o fundo tem. Basicamente comparar um fundo monoativo de multiativo. E eu particularmente não gosto de fundo monoativo, que é aquele fundo que só tem um imóvel. E o multiativo é aquele fundo que tem vários imóveis. E aqui basicamente está mostrando para a gente o risco que você vai ficar, você pode estar de amanhã ou depois estar sem nenhum aluguel, né? O fundo que só tem um imóvel, se o inquilino sair amanhã, ele fica sem receber nada e obviamente você também vai ficar sem receber o seu dividendo mensal. Agora o fundo que tem vários imóveis no seu portfólio, se ele ficar com um ou outro imóvel que talvez em algum momento não esteja sendo locado para nenhum inquilino, você ainda vai ter uma diversificação de vários outros imóveis para estar recebendo aluguel todo mês. Então, pensando em diversificação, eu não gosto muito de monoativo e prefiro os multiativos. E vou mostrar aqui o XPCM11, se a gente rolar aqui a barrinha, que é essa parte aqui embaixo, né, tem vários indicadores aqui no site que eu vou mostrar para vocês ainda, mas aqui em ativos a gente vê que esse fundo só tem um ativo no estado do Rio de Janeiro, então normalmente não é um fundo que me agrada bastante, eu prefiro os fundos monoativos. Se a gente vai lá para o GGRC11, que a gente já estava dando uma olhada, a gente consegue ver que ele tem vários ativos, né? Ele está bastante diversificado. Esse fundo tem 15 ativos em 8 estados diferentes, né? Então são 15 imóveis diversificados aí em 8 estados. A maioria estão localizados em São Paulo e em Goiás. Também tem Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas a grande maioria, a gente pode ver aqui pelo gráfico, está em São Paulo e Goiás. Né? São Paulo sempre uma ótima localização aí para imóveis no Brasil. Então veja como você fica muito mais diversificado, fazendo parte de um fundo que tem 15 ativos em 8 estados diferentes. Né? Isso vai acabar te trazendo muito mais segurança para a sua carteira de investimento. O quinto indicador é a taxa de vacância. Aqui a gente vai ver o quanto do imóvel está sendo utilizado e o quanto está vago, está ainda disponível para poder alugar. E aqui é um indicador importante, porque basicamente ele está mostrando para a gente qual a parcela, né? Quantos por cento do imóvel está alocado e que vai estar te pagando rendimento todo mês
e quantos por cento não está locado, né? E obviamente ele não vai estar te pagando. Se pegar um fundo imobiliário que tem uma vacância muito alta, ele vai acabar diminuindo o percentual que ele vai te pagar de dividendo de aluguel. Agora um fundo que tem uma vacância baixa é mais interessante porque está tudo locado e ele vai acabar pagando mais rendimento aí, colocando dinheiro no seu bolso. E aqui no GGRC11, que a gente está pegando aqui como exemplo, a gente pode ver essa parte de vacância, né? Então tem a ocupação física e a vacância física, a ocupação financeira e a vacância financeira, tá? No caso desse fundo aqui, está completamente, né, 100% locado, então está recebendo aqui o aluguel completo de todos os imóveis, tá? Mas é sempre importante olhar nessa área aqui, que vai estar aqui o gráfico quando algum fundo não estiver aparecendo para você, vai estar aparecendo aqui se tem alguma vacância, no caso de cada fundo. E por fim, o sexto indicador que eu sempre utilizo nos fundos imobiliários é a localização, né? A localização de um imóvel é sempre muito importante. Você muito bem sabe disso aí, onde você mora hoje, a localização do seu imóvel. Se você pesquisa, vai tentar comprar, alugar um imóvel, a gente vê que a localização manda muito no preço. Então, a localização é algo importante, né? E principalmente o estado de São Paulo, que acaba movendo bastante o Brasil, né? Outros estados também têm sua importância, mas olhem no mapa, né? Dá para olhar um mapinha aqui para que vocês vejam aí onde estão localizados os imóveis, porque é um fator também interessante para a gente olhar e fazer boas escolhas desses imóveis. E por fim, quero falar um pouco dos números de novos investidores em fundos imobiliários, como tem crescido mais até do que os investidores em ações e outros ativos. Se a gente olhar para alguns números, até inclusive dados da XP, de final de 2011 até março de 2022, o número de investidores em bolsa de valores tem crescido de 500 mil pessoas, né, CPFs, para mais de 5 milhões. E quando a gente olha para isso, cresceu 10 vezes. Mas quando a gente olha para fundo imobiliário, o número cresceu nesse mesmo período de 36 mil para mais de 1.600.000 pessoas. É um crescimento de mais de 40 vezes, mostrando aí quão atrativo são os fundos imobiliários. Você investir realmente em um imóvel, coisa que nós sempre gostamos muito, né, porque tem a sua valorização, e receber um aluguel todo mês é muito bom em um ativo que é menos volátil que as ações e de certa forma vai trazer mais segurança e vai te garantir um rendimento mensal. Então os números chamam muita atenção, né? Mostra como está cada vez mais atrativo investir em fundo imobiliário. E por fim, quero deixar para vocês aqui uma dica de 4 fundos, selecionei 4 fundos que estão pagando dividendo acima de 1%. Então, fica até o final desse vídeo, já deixa o seu like, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa dica aqui de 4 fundos imobiliários que estão pagando um dividendo muito alto, é ganhar mais de 1% ao mês, mais do que o dobro de qualquer imóvel alugado aí no Brasil hoje, imóveis tradicionais. E compartilhando aqui a minha tela com vocês, o primeiro fundo que eu quero mostrar é o BLMR11. É o fundo que está pagando aqui 1,01% de dividend yield, tem uma ótima liquidez de mais de 122 mil negociações diárias e, além disso, está descontado, né, em 11%, P sobre VP, que a gente acabou de conhecer como indicador, de 0,89, um fundo imobiliário pagando um ótimo dividendo. Segundo, RECR11, Fundo de Recebíveis Imobiliários. Esse é um fundo que está pagando 1,5% de dividendo, 1,5% de dividendo pingando na sua conta todo mês. Tem uma ótima liquidez também, de 77.939 negociações, e o P sobre VP está em 1,02, né? Está um pouquinho aí, 2% acima do valor da sua negociação, então você vai pagar 2% mais caro do que hoje está avaliado as cotas desse fundo. Terceiro fundo imobiliário é o HCTR11, que está pagando dividend yield de 1,65% ao mês. Esse fundo que foi bastante falado nos últimos dias, porque teve muita queda de preço, inclusive o preço sobre valor patrimonial, está descontado, né, em 0,85%, está 15% aí abaixo do valor patrimonial de R$120, e também tem uma ótima negociação, liquidez diária, de mais de 82 mil aqui negociações feitas no dia. E por fim, o quarto fundo imobiliário, que você vai gostar dessa dica, o BCRI11, o Banesses Recebíveis Imobiliários, o fundo que está pagando 1,18% de dividendo mensal, com uma liquidez de mais de 36 mil, liquidez diária, né? Pessoas
negociando todos os dias esse fundo e está com um P sobre VP de 1,01, você vai pagar 1% apenas do valor do patrimônio, mas compensa aí por 1,18% do valor do imóvel. Muito mais que qualquer investimento aí de renda fixa de curto prazo, né? Maior que a taxa Selic, o rendimento, Selic 1%. Então, é uma maneira de diversificar sua carteira, investindo em fundos imobiliários, investindo em imóveis que vão se valorizar suas cotas ao longo do tempo, assim como é um imóvel tradicional, e também vai te pagar um dividendo todo mês. Aqui é a sua porta de entrada para a renda variável, como eu já comentei, e com certeza vale a pena conhecer um pouco mais esses ativos, que é muito acessível, com menos de R$50, e eu tenho certeza que também é para você. Ok? Fica aqui minha dica desses 4 fundos. Não é uma recomendação de investimento, é só mostrando que existem fundos pagando um alto rendimento. Antes de vocês fazer suas escolhas, avalie os indicadores. Trouxe aqui 6 indicadores nesse vídeo para que você entenda um pouco melhor como funcionam os fundos imobiliários e saiba avaliar para você fazer suas próprias escolhas. Ok? É isso então, pessoal. Fico por aqui. Esse era o vídeo sobre fundo imobiliário. Espero que tenham gostado. Se gostou, novamente, deixe seu like, me ajuda a crescer aqui no canal e compartilhe também esse vídeo aí com mais pessoas para a gente crescer aqui no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.